Helena, quando quiser, vou começar a abrir, tá? Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos para mais uma quinta-feira de estudo dessa nossa querida obra, Obreiros da Vida Eterna, o quarto livro dessa coleção de 13 livros da vida no mundo espiritual, psicografada pelo querido Chico, através do nosso irmão André Luiz. Hoje iremos estudar o capítulo 19, A Serva Fiel, que será apresentada por Jane Moreira, trabalhadora da nossa casa, que nós possamos abrir as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos absorver tudo que a nossa irmã trouxe para dividir conosco. Na harmonização vai estar Helena Lubac, eu farei a prece inicial e a Nancy Tal fará a prece final. Boa noite a todos. Do livro Pai, Perdoa-lhes, Livro do Perdão, de Carlos Bacelli, irmão José, a lição número 4. Mãos operosas. Quem não se mostra ativo no bem e parceiro do mal, não... Desculpa. Quem não se mostra ativo no bem é parceiro do mal que se propaga. Quem não se esforça para amar é aliado dos que odeiam. Quem não acende uma luz, ainda que diminuta, concorre para a expansão das trevas. Quem não levanta a voz em defesa da verdade, compactua com a mentira. Quem não se empenha em construir, não se importa com a vida em ruínas. Quem não luta contra as próprias tendências inferiores é porque nelas se compraz. Quando se trata do certo e do errado, não existe posições de neutralidade. Se o mal se contenta com os teus braços cruzados, o bem reclama tua operosa participação no ato de estender as mãos. Muita paz a todos. Após essa leitura maravilhosa feita pela nossa querida Helena, que nós possamos serenar as nossas mentes, os nossos corações, agradecendo a Ti, Divino Amigo, por mais esta quinta-feira de estudo, mesmo que um pouco distante um do outro, mas que possamos unir os nossos pensamentos, agradecendo a Ti, Jesus, por mais essa oportunidade de estudarmos um pouco a doutrina espírita, Senhor. Que nós possamos abrir os nossos corações, as nossas mentes, deixando, Senhor, a mensagem trazida pela nossa irmã Jane Moreira, para que nós possamos absorver todo o conteúdo que é necessário para que nós possamos perceber na noite de hoje e levar para o nosso dia a dia. Agradecer também aos benfeitores queridos que nos acompanham, nossos mentores, ao nosso querido Eurípides Bassanufo, mentor espiritual da nossa casa, mas, acima de tudo, a Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, por mais um dia de existência, Senhor. Queremos também rogar a Ti, querido Mestre Jesus, pelo mentor da nossa irmã, que fará uso da palavra neste momento, e pedimos para iniciar o nosso estudo, te dando graças a Deus e que assim seja. Obrigado, Helena, pela leitura. Mais uma vez, boa noite a todos. Estamos recebendo a nossa irmã Jane Moreira, que apresentará o capítulo 19, intitulado A Serva Fiel. A palavra é sua, meu irmão. Bom, boa noite a todos, na distância e dos dois lados da vida, né? Hoje nós estamos no capítulo 19, que é o penúltimo capítulo desse livro, Obreiros da Vida Eterna. No capítulo anterior, nós tivemos contato com
todo o trabalho do desencarne do nosso irmão Cavalcante, e este nosso capítulo de hoje vai trazer justamente uma descrição totalmente antagônica a todo o trabalho que essa equipe espiritual teve para proceder, né, o desencarne do Cavalcante. Então, nós vamos... eu vou abrir aqui o slide para compartilhar com vocês. Só trazer mais para cá. Estão vendo bem? Tá. Sim. Tá. Então, o capítulo é o capítulo 19, a serva fiel. O que é interessante nós falarmos um pouco desse capítulo é que, na verdade, ele é um capítulo que eu diria que ele se divide em duas partes. Por quê? Ele traz o desencarne da serva fiel, mas também nos traz, no início do capítulo, toda essa questão da chegada do Cavalcante, né, à casa transitória, e todo o processo que ainda acontece com ele, até ele tomar consciência, tentar tomar consciência que ele está desencarnado. Eu pretendo passar rápido por essa primeira parte e um pouco mais, discutirmos um pouco mais, na verdade, a segunda parte, que é o desencarne da Adelaide. Então, como eu havia falado, ele vai apresentar duas formas distintas, né, para a gente, de como desencarnar, o desencarne difícil, o outro desencarnar bem. E vai destacar também para a gente, no capítulo, a questão do desapego, a questão da idolatria e a questão também do merecimento. Então, começando falando um pouco de Cavalcante, que a gente vai tentar não se demorar muito, em como se encontrava Cavalcante. A gente sabe que ele estava com uma dificuldade de desencarnar, porque ele queria falar com a esposa, embora fosse muito religioso, era um espírito, enquanto estava encarnado, trabalhador, né? Frequentava a Igreja Católica, mas teve as questões com a esposa e queria, porque queria conversar com ela. Mas teve um desencarne muito difícil, porque a saúde dele estava muito ruim. E para que ele pudesse relaxar, né, um pouco antes dos amigos espirituais fazerem o desencarne dele, eles aplicaram no nosso amigo Cavalcante um anestésico, um calmante, para que ele relaxasse. Newton, na semana passada, falou sobre isso, né? Só que o que acontece? O fato dele ter recebido essa injeção também dificultou para que ele desencarnasse completamente. E o despertar dele, quando está já na casa transitória, ele foi muito devagar, como diz o próprio, como André Luiz descreve. Foi o despertar com extremo vagar, demorando longo tempo para ele tomar posse de si mesmo. Ele não conseguia entender o que estava acontecendo. Ele achava que estava tendo pesadelos em um outro hospital, que não era aquele que ele estava internado, mas tamanha era a confusão mental que se apresentava a Cavalcante, mesmo depois de ter desencarnado. E ele tem muitas dúvidas, né? E uma delas, por que ele tem tantas dúvidas? Porque justamente não sabe o que aconteceu. E o próprio livro nos diz que a injeção sedativa, que veiculada, né, com aquele anestésico de dose super alta que foi aplicado,
afetou o corpo perispirítico do Cavalcante. Era como se ele tivesse levado um choque elétrico. E ele ficou com aquela sensação, e ele não conseguiu realmente se desprender da forma como deveria ter sido o desprendimento dele. Ele permanecia quase inerte, ficava muito apático e ignorava ele mesmo. Não tomou consciência dele. Não sabia, as pessoas perguntavam a ele, né, os outros espíritos perguntavam as coisas, e ele não conseguia concatenar o raciocínio para responder nada, nem coisas relacionadas à sua identidade pessoal. Tamanha era, né, a perturbação mental que ele estava. E ainda perguntando pela esposa, querendo toda aquela confusão que nós já vimos anteriormente. E como ele era muito católico, a quem, né, ele conseguia acessar um pouco mais e que foi designado, tinha uma paciência para conversar, era justamente o Padre Hipólito. Porque o Padre Hipólito tinha, enquanto encarnado, tinha a mesma corrente religiosa que ele. Então, ele se sentia amparado conversando com o Padre Hipólito. Mas ele tinha várias dúvidas. E isso causou uma confusão muito grande para ele, coitado. E, dentre essas dúvidas que ele tinha, que ele conversava com o padre, a gente destacou algumas delas aqui. Primeiro, ele queria saber onde se localizava o céu e o inferno. Perguntava isso para ele, em outro momento ele já esquecia também. Pedia notícia dos santos, porque ele pretendia visitar aqueles santos que ele tinha uma certa adoração enquanto, né, religioso dentro dessa corrente religiosa que era a Igreja Católica. Queria explicações também referentes ao limbo. Ele queria saber o céu e o inferno, mas e o limbo, né? Na leitura dele. Reclamava que os parentes que o haviam precedido, né, que haviam encarnado antes dele, ninguém ia encontrá-lo. E solicitava também algumas explicações, queria, né, que fosse elucidado sobre os sacramentos da Igreja Católica. A comunhão, a extremunção, os sacramentos que a Igreja trouxe para ele como informações no momento em que ele estava encarnado. E comentava também da natureza dos diversos dogmas que a Igreja Católica foi incutindo na cabeça ao longo desse processo encarnatório pelo qual ele passou. Até, olha só, esse está até grifado porque eu achei interessante, até que certo dia ele chegou ao despautério de perguntar se não seria possível obter uma audiência com quem? Com Deus. Podia ser ninguém menos do que Deus, porque ele queria ser recebido lá na corte celeste, né? Então, passados mais ou menos 25 dias, e o nosso amigo Cavalcante, ainda com todas essas dúvidas, ainda com todas essas questões que ele vinha tendo, Zenóbia, que de vez em quando ia até onde ele estava, para ver como ele estava evoluindo e percebendo que as coisas não aconteciam da forma mais adequada, pediu, então, que o padre Hipólito o acompanhasse, continuasse com ele, mas a equipe espiritual tinha um outro trabalho a fazer. E esse outro trabalho a ser realizado seria o desencarne de uma trabalhadora muito fervorosa de uma instituição na crosta terrestre. E, nesse momento, a gente, então, chega na segunda parte, eu diria, desse capítulo, que é a que nós vamos nos estender um pouco mais. E nessa segunda parte, nós vamos entender um pouquinho quem era Adelaide.
de uma maneira geral, mas depois vamos passar mais detalhadamente sobre essa missionária do bem, como era chamada, né, que era considerada uma serva leal de Jesus. Ela era dirigente de uma instituição de assistência à infância. Não parecia depender das algemas físicas por muitas e muitas vezes. Ela, em desprendimento, né? Ela era chamada à esfera espiritual também para auxiliar nos trabalhos de socorro, de orientação dos espíritos que precisavam de atendimento também. Interagia com uma facilidade muito grande ao perceber a presença dos amigos espirituais. Então, ela sentia a presença deles. E quando ela sentia a presença deles, por não depender das algemas físicas, né, que nos prendem as coisas mais terrenas, ela tinha essa facilidade também em se desprender e ir ao encontro deles. Então, ela percebia a presença dos amigos espirituais. Mas também tinha uma grande preocupação com a obra a qual ela era dirigente e, principalmente, também com as pessoas ligadas a ela, a obra. Ela não foi fundadora dessa instituição, mas se entregou. Foi uma abnegada trabalhadora para auxiliar, né, como já está dito um pouco mais acima, a infância desvalida. E ela contava com muita gente. A maioria, inclusive, eram mulheres que a auxiliavam, seguindo, né, os passos. Mas ela, já com uma saúde muito debilitada, uma pessoa com a idade avançada, tinha essa preocupação. E no momento em que eu desencarnar, como vão ficar, né, as pessoas e essa obra? E a bondosa discípula de Jesus, em via de retirar-se da crosta, era alvo também de um carinho muito grande de todos que a conheciam. Todos os frequentadores, todos os colaboradores que frequentavam a instituição a qual a Adelaide cuidava, tinham uma admiração muito grande, um carinho muito especial. E à medida em que eles percebem, né, que as forças físicas estão diminuindo, à medida em que eles percebem que está chegando o momento dela se afastar fisicamente deles, as pessoas também ficam preocupadas, mas demonstram esse carinho. E depois que Zenóbia desencarna, Adelaide. Depois que Adelaide, né, desencarna, a Zenóbia diz que ela não demoraria nem um dia na casa transitória de Fabiano. Se compararmos Adelaide com Cavalcante já estava lá 25 dias. E Adelaide, por ser esse espírito preparado para este momento, sabedora das condições e tendo noção do que ela amealhou com tanta benevolência, com tanta caridade aos que necessitavam, ela teria a benesse e ela saberia que logo depois do seu desencarne ela seguiria para uma outra esfera. Então, na casa transitória de Fabiano, ela realmente não demoraria. Bom, então, a nossa amiga percebe a presença dos nossos amigos espirituais, se desdobra e ela vai ter uma conversa com eles sobre a atual situação. E o que é interessante, que André Luiz diz, que era comum que em muitas situações os espíritos mais adiantados, mais iluminados, eles iam
junto a eles para que pudessem ter contato com o que estava acontecendo. E nesse caso específico da Adelaide, quem vai ao encontro dela para ter uma conversa com ela é nada mais, nada menos que Dr. Bezerra de Menezes. Para vocês observarem o quanto era elevada esta figura que hoje a gente vai entender, vai perceber e vai admirar o desencarne dela. Então, Bezerra de Menezes, ele, na antevéspera do desenlace, André Luiz fala, né, que tive a ocasião de observar a extrema simplicidade do abnegado Bezerra de Menezes, que se encontrava em visita de reconforto junto à fiel servidora, né, a servidora fiel. E quando ele encontra com ela, ela diz que não desejo dificultar o serviço de meus benfeitores, dizia, mas com um tom um pouco triste. E por isso estimaria conservar boa forma espiritual no supremo instante do corpo. Humildade, né, muito grande da Adelaide. E nisso, Bezerra de Menezes trava, então, um diálogo muito bonito com Adelaide. Ele se dirige a ela e fala: ora, Adelaide, considerou o apóstolo da caridade. Morrer é muito mais fácil que nascer. Para organizar, na maioria das circunstâncias, são precisos, geralmente, infinitos cuidados. Para desorganizar, contudo, basta, por vezes, um leve empurrão. Então, ele fala aí do momento em que nós estamos sendo preparados para encarnarmos, que é essa organização, né, que ela necessita de muito mais cuidados, mas que, na verdade, o desencarne ele é muito mais fácil. E é o que ele diz para ela: morrer é muito mais fácil que nascer. E ele continua, né? Ajude a você mesma, libertando a mente dos elos que a imantam a pessoas, a acontecimentos, a coisas e a situações da vida terrena. Não se detenha. Quando for chamada, não olhe para trás. Então, quando Bezerra de Menezes fala isso para Adelaide, ele dá esse conselho, que eu diria, esse belíssimo conselho para Adelaide, ele está ensinando a Adelaide justamente a fazer uma frase que eu já ouvi há muitos anos, que é morrer bem. Ao mesmo tempo, ele está orientando a Adelaide a exercitar o desapego. Mas, principalmente, o desapego do que ele diz aí, das pessoas, dos acontecimentos, das coisas, das situações da vida terrena, as preocupações que a Adelaide estava, né, com a instituição e aqueles que lá iriam ficar. E fala, né, não te detenhas. Quando for chamada... E Bezerra continua orientando Adelaide, sorri um pouco para ela, lembra a ela também, tem numa das narrativas do livro, ele relembra, fala para ela, lembre-se da mulher de Ló convertida em estátua de sal. Quando ele fala isso, ele está se fazendo menção a uma passagem que existe na Bíblia, lá na Gênesis, que fala que quando houve, né, a destruição de Sodoma e Gomorra, Ló saiu de lá com a família, mas a esposa dele, antes de sair, quis olhar para trás. E na Bíblia diz que, ao olhar para trás, ela se transformou, então, numa estátua de sal. Então, ele usou isso como um simbolismo para ela. Não olhe para trás, não se preocupe com o que está ficando. Pense um pouco mais no que vai ser.
E aí ele continua e fala assim: há criaturas que, no instante justo de abandonarem a carne, às vezes, doente e imprestável, voltam o pensamento para o caminho palmilhado, revivendo recordações menos construtivas. Isso nos faz lembrar quem? Cavalcante. Não foi exatamente, né? Foi exatamente assim. Cavalcante preso lá às coisas que haviam acontecido. E às vezes a gente tropeça, a gente fica longos dias fisgados, presos às questões terrenas, aos bens materiais, às pessoas. Então, Bezerra de Menezes vai tentando acalmar também um pouco o coração de Adelaide para que ela possa ter o seu caminho mais tranquilo de retorno à pátria espiritual. E aí ela termina, né? E fala: espero que os amigos me auxiliem. Sinto-me socorrida, amparada, mas tenho medo. Ela sabia que estava amparada, ela sabia como deveria acontecer, mas e no íntimo? Né? Ela tinha essa preocupação. E Bezerra, então, dá o conselho a ela e, despreocupada assim, minha amiga, tornou o antigo médico satisfeito, não vale a pena. Compreendendo, todavia, a ansiedade, também passei por aí. Creia, entretanto, que a lembrança de Jesus ao pé de Lázaro foi a ajuda certa ao meu coração em transe igual. Então, Bezerra de Menezes, quando estava para desencarnar, também tinha as mesmas preocupações, porque ele tinha família, ele tinha todos os interesses dele no plano terreno, mas ele aconselha a Adelaide a fazer, né, como Jesus fez com Lázaro. E aí ele descreve como está aí no nosso slide. Busquei insular-me, cerrar os ouvidos aos chamamentos do sangue. Cerrar, né, fechar os ouvidos aos familiares, às pessoas próximas. Fechar os olhos à visão dos interesses terrenos. E a libertação final deu-se em poucos segundos. Pensei nos ensinamentos do mestre, ao chamar Lázaro de novo à existência, e recordei-lhe as palavras: Lázaro, sai para fora. Centralizando a atenção na passagem evangélica, afastei-me do corpo grosseiro sem obstáculo algum. Eu observo esse parágrafo, essa fala de Bezerra de Menezes, como algo que nós deveríamos estar sempre acessando, né? Que nós deveríamos estar cada vez mais colocando nas nossas mentes para que nós possamos tentar ser o mais próximo possível disso que aconteceu com Bezerra de Menezes e o que vai estar acontecendo com a nossa querida Adelaide também. Então, já pensou se a gente lembra disso na hora que está no momento do nosso desencarne, no momento que nós vamos voltar à pátria espiritual? Pensem nisso, né? E a Adelaide, logicamente, ela sorri para Bezerra, mas, de qualquer maneira, ela ainda tem uma certa preocupação. E segue, né? E terminada essa fala, esse colóquio com Bezerra de Menezes, ele se distancia e Jerônimo, então, se volta para o grupo, né, para André Luiz, e fala: aliás, cumpre-nos destacar as condições excepcionais que partirá nossa amiga. Tais circunstâncias apenas lastimam aqueles que se agarram em demasia aos caprichos carnais. Para esse, sim, a situação não é agradável. Porquanto o semeador de espinhos não pode guardar a colheita das flores. Os que se consagram à preparação do futuro
com a vida eterna através de manifestações de espiritualidade superior, instintivamente aprendem todos os dias a morrer para a existência inferior. O que é isso? Mais uma vez, desapego. E a irmã Zenóbia estava querendo conversar com Adelaide antes que se processasse a partida dela, o desenlace dela. Por quê? Porque a Zenóbia ela admirava muito os serviços dessa venerada irmã, que era Adelaide. Por muitas e muitas vezes, ela esteve com eles em desdobramento, auxiliando nos trabalhos da casa transitória, como nós já havíamos falado no início. Zenóbia, então, faz uma colocação... Perdão, antes de falar da Zenóbia, o que acontece? Quando eu peguei esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, está lá no livro, no capítulo 20, que fala dos obreiros do Senhor, que eu acho que retrata bem essa situação que nós vemos agora com Adelaide. Então, o Espírito de Verdade diz o seguinte, que é chegado o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. E felizes serão aqueles que tiverem trabalhado no campo do Senhor generosamente e sem outro interesse que não a caridade. Suas jornadas de trabalho serão recompensadas 100 vezes mais do que esperava. Exatamente o que está acontecendo com a Adelaide. Então, travou aqui. Zenóbia diz que, por força de circunstâncias imperiosas, essa irmã acumulava funções diversas no quadro geral dos serviços. Possuía toda uma equipe de irmãs dedicadíssimas, que colaboravam com sincero desprendimento e alto valor moral no amparo da infância desvalida. No íntimo, estava preparado. No entanto, reconhecia a extensão e a complexidade dos óbices mentais. Então, nossa irmã Adelaide tinha no íntimo, né, essa complexidade de sentimentos, porque ela achava que quem estava lá dependia muito dela. E era isso que Zenóbia estava tentando, né, colocar, explicar, mostrar quem era realmente a nossa irmã Adelaide e que ela poderia ficar despreocupada, mas no íntimo, ela ainda tinha as suas dúvidas. E aí a nossa querida Zenóbia fala assim, quanto menos se via presa ao corpo, mais se ampliava a exigência dos parentes. Como comportar-se ante essa situação? Como fazer-lhes sentir a realidade? Enlaçara-se em vastos compromissos, tornara-se involuntariamente a escora espiritual de muitos. Entretanto, ela mesmo reconhecia a imprestabilidade do aparelho físico. Ela tinha noção de que o corpo não estava aguentando mais. A máquina fisiológica atingira o fim. Não conseguiria manter-se, ainda mesmo que os valores intercessórios lhe conseguissem prorrogação de tempo. Mesmo que a espiritualidade lhe desse mais tempo para permanecer junto ao seu grupo, era claro que ela não tinha mais condições de continuar. Os órgãos estavam muito fracos e ela tinha realmente a necessidade do desencarne. Então, ela diz: reconheço os obstáculos,
Mas não se amofine. A morte é o melhor antídoto da idolatria. Com a sua vinda, operar-se-á a necessária descentralização do trabalho, porque se dará a imposição natural de novo esforço a cada um. Alegre-se, minha amiga, pela transformação que ocorrerá em pouco. Adelaide, era o que Zenóbia estava falando. Por mais que a gente se preocupe, tudo vai ficar do jeito que tem que ficar. As pessoas vão se adaptar, elas vão buscar uma forma de dar continuidade a tudo isso que você iniciou. Então, não se preocupe, por mais que ela estivesse sendo idolatrada por todos aqueles, endeusada por todos aqueles que conviviam com ela. E aí a Zenóbia fala para ela: temos ainda a noite de amanhã. Aproveitá-la-ei para dirigir-me aos seus colaboradores em apelo à compreensão geral. Amigos nossos contribuirão para que se reúnam em assembleia como se faz indispensável. Então, haverá, né, uma preparação para que se faça uma assembleia, que será a assembleia de despedida da nossa irmã Adelaide, onde os seus colaboradores serão trazidos em desprendimento para essa assembleia, que vai estar preparada para que eles possam tomar contato com o que vai ser feito, a homenagem, a orientação para a partida dessa irmã. Aí André fala, né, que através de reiterados passes magnéticos sobre os órgãos de circulação da nossa irmã Adelaide, Adelaide entrou numa fase de inesperada calma, tranquilizando o campo das afeições terrenas. Então, é feito um passe magnético dela para que ela diminuísse um pouco a ansiedade que ela estava. Como a espiritualidade, né, é boa para a gente. E os nossos merecimentos, como a gente consegue realmente, quando a gente faz o bem, né? Fico pensando assim, né? Nossa, será que vai chegar o meu momento, numa encarnação dessas aí na frente, pelo menos, que nós vamos, que eu vou conseguir, né? Todo esse prestígio. Mas ainda tem uma outra fala que quer falar: renovaram-se de súbito as esperanças. A reação orgânica surgiu dentro de um novo impulso, melhorando o quadro dos prognósticos em geral. Multiplicaram-se as vibrações de paz e preces de reconhecimento. Então, aquela psicosfera, né, de todos que estavam naquele ambiente onde Adelaide estava, no momento encarnada e dormindo, foram atingidos, foram agraciados justamente pelos fluidos que a espiritualidade emanou sobre a nossa irmã. Eles também foram favorecidos. E é interessante que aí, passado esse momento, começou-se, então, a preparação do ambiente. Então, aquele dia inteiro foram feitas limpezas por vários grupos que prepararam o ambiente para que Zenóbia levasse Adelaide junto àqueles que iriam assistir a essa reunião e que seriam trazidos, como já foi falado, em desdobramento por outros amigos do plano espiritual. Então, eles era mais ou menos perto da meia-noite, quando a reunião estava preparada para acontecer. E o que é interessante é que André Luiz fala assim: todos traziam a mente polarizadas de prece em favor da benfeitora doente, para elas objeto de admiração e de ternura. E ele
também faz uma observação que a maioria desses trabalhadores que foram trazidos para essa assembleia, na verdade, a maioria eram mulheres. Poucos eram os homens que estavam junto com Adelaide no trabalho dessa instituição. Mas o que é interessante também citar é que, mesmo sendo poucos, né, eles mantinham uma veneração muito grande por ela. Tinham muito sentimento por Adelaide. E todos são trazidos, o ambiente é todo preparado, o ambiente é todo harmonizado para que eles estivessem lá e se sentissem bem e todos calmos. E como estavam, como já foi dito, envolvidos em prece em favor da irmã, ficou, né, muito mais fácil. Então, André fala que a elevação do ambiente espalhava fluidos harmoniosos, possibilitando agradáveis sensações de confiança e tranquilidade. Isso é bom ressaltar o quanto é importante, estando encarnados, estando no momento assistindo ou auxiliando ou amparando o desencarne de alguns dos nossos, de amigos, de parentes, quem quer que seja, que nós tenhamos a preocupação de, neste ambiente, mantermos o pensamento elevado em oração, para que nós também tenhamos a possibilidade de elevar a energia desse espaço. Era exatamente isso que estava acontecendo. O ambiente foi cuidadosamente preparado. André Luiz disse que luzes e flores da nossa esfera espargiam notas de singular encantamento. Então, deve ter... A gente pensa, né? A gente imagina, nossa, que ambiente maravilhoso. E logo em seguida, Zenóbia entra nesse salão acompanhada de alguns amigos beneméritos do plano espiritual e conduzindo a nossa querida Adelaide, que nesse momento se encontrava já bem abatida. Zenóbia, antes de falar qualquer coisa, né, de comentar sobre qualquer assunto principal, porque a trazia ali, ela ergueu a destra, né, a mão direita, rogando bênçãos divinas para a comunidade que estava ali, atenciosa e reverente àquela irmã. Sua mão despendia raios de claridade zafirina, raios azuis, com tanta prodigalidade que nos proporcionava a ideia de estar em comunicação com o extenso e oculto reservatório de luz. E ela fala: minhas irmãs, meus amigos, serei breve. Venho aqui somente fazer-vos um pequeno apelo. Não ignorais que nossa Adelaide necessita passagem livre a caminho da espiritualidade. E ela endereçou um olhar firme a todos que estavam ali e deu alguns recados, porque a grande preocupação era justamente o fato deles estarem desenvolvendo um processo de idolatria ao mesmo tempo, prendendo um pouco, né, Adelaide nesse plano. E aí ela fala: por que a detendes? Teu quarto está enlaçado em pensamentos angustiosos. Adelaide apenas restituirá a maquinaria gasta ao laboratório da natureza. Então, o corpo dela vai retornar à natureza, mas o espírito vai se elevar. Contribuirá com serviços inextinguíveis. Evitem a intromissão do fantasma do egoísmo. Evitem ficar tentando pensar demais nela como uma forma de
mantê-la perto de você. A aflição com que tentais reter a missionária do bem é filha do egoísmo e do medo. Ao mesmo tempo que eu quero, né, gostaria que ela estivesse do meu lado, mas eu também tenho um certo receio. E agora? Como é que vai ser? E ela continua. Favorece, esse tipo de proceder, favorece a orfandade espiritual pelo receio de enfrentar aquilo que, de uma certa maneira, vai ser novo, né, para muitos deles. Já no livro Caminho, Verdade e Vida, tem uma passagem que Emmanuel fala assim: quando te encontrares, pois, preocupado com os insucessos e desgostos no círculo individual, não ouvides que o Cristo, aceitando a cruz, ensinou-nos o recurso de eliminar a idolatria mantida em nosso caminho por nós mesmos. Cristo ele não queria ser ídolo de ninguém. Tanto é que a passagem dele foi muito rápida, porque ele queria que nós caminhássemos com os nossos pés. Ele deu os ensinamentos, mas ele queria que nós fôssemos espíritos cada vez mais evoluídos. E a Zenobia ainda fala assim: não somos infensos às manifestações de carinho. Não somos indiferentes a essas manifestações de carinho. A saudade e o reconhecimento caminham juntos. Todavia, no âmbito das relações amistosas, toda imprudência resulta em desastre. E aí vem uma colocação de Jesus. Talvez, em vista disso, o mestre sábio tenha limitado ao mínimo de tempo o apostolado pessoal e direto, traçando-nos serviços dignificantes para muitos séculos em poucos dias. Não vos esqueçais, meus amigos, de que todos nós, individualmente considerados, somos herdeiros ditosos da sabedoria e da luz. Então, o que a gente percebe é que a gente não pode esquecer que nós somos a centelha, nós temos a centelha divina do Pai. Nós temos condições de de caminharmos com os nossos próprios pés. Zenobia interrompe-se e, nesse instante, como se ela estivesse atendendo a alguma informação que vem de muito alto, os apelos silenciosos começaram a cair sobre nós, raios de luz balsamizantes, acentuando-nos a sensação de felicidade e contentamento. E, nesse instante, ela fala: libertemo-la, pois, oferecendo-lhe pensamentos de paz e júbilo, partilhando-lhe a esperança na esfera mais elevada. Então, ela afirma mentalmente que a Adelaide é realmente uma viga mestra e um pouso de amor, mas que ela precisa ser libertada. Ela precisa que se deixe ir. Ela precisa que aquelas pessoas que com ela caminharam até agora desapeguem. Deixa ela caminhar agora, ela precisa disso. Então, Adelaide vai retornar à matéria, a reunião termina e ela se sente cansada, porque foi difícil retornar à matéria. Por quê? Porque o corpo dela já estava precisando de descanso. Aí ainda tem, depois da palavra, né, esclarecida da Zenobia, fala o mentor, extinguiram-se as correntes de retenção que se mantinham pelo entendimento fraterno da comunidade reconhecida. E aí Zenobia fala para ela: não se incomode, minha amiga, o casulo reduziu-se, mas suas asas cresceram. Pense agora no voo que virá. E, nesse momento,
Adelaide esforça-se para mostrar justamente uma satisfação nesse semblante abatido e rogou timidamente aos amigos espirituais que ali estavam que lhe fosse concedido o obséquio de tentar ela própria, a sós, a desencarnação dos laços mais fortes, com esforço pessoal e espontâneo. E lhe foi concedido, então, essa possibilidade, que ela se mantivesse no seu quarto, sozinha, e que ela mesma fizesse o esforço para se desprender daquele corpo físico. Os amigos espirituais, como André Luiz, Jerônimo, ficaram num quarto ao lado, numa câmara ao lado, esperando que ela, então, conseguisse se desprender e apenas fariam o corte do último apêndice do cordão prateado dessa nossa amiga. Ela, então, se liberta e esquivou-se gentilmente ao convite para a partida imediata. Quando os amigos espirituais chegam, ela aceita que seja conduzida por eles. Esperou apenas o que eles chamam da imunação dos despojos, consolando amigos e recebendo consolações. Então, após o sepultamento do corpo físico, de se despedir de todos aqueles que estavam ali, ela segue com eles. E depois de orar fervorosamente no último pouso das células exaustas, agradecendo àquele corpo o precioso concurso nos abençoados anos de permanência na crosta terrestre. Adelaide, serena, confiante, cercada de numerosos amigos, partiu, na companhia dos amigos espirituais, a caminho da casa transitória, ponto de referência sentimental da grande caravana afetiva. Então, nesse momento, a nossa irmã se desliga daquele plano e segue agora para uma nova jornada. E aí nós, enquanto espíritos que estamos aqui encarnados, a gente tem que pensar, né? Como nós estamos nos preparando para sermos Cavalcante ou Adelaide. Com certeza, a intenção, o íntimo de cada um é que eu gostaria que fosse Adelaide, mas a cada um as suas próprias obras, né? Então, que nós possamos utilizar todos esses ensinamentos e esse grande exemplo dessa mulher que foi essa abnegada trabalhadora. O capítulo é imenso, né? Tem muitas informações, mas a gente tentou aqui buscar trazer assim, o que eu acho que seria mais essencial e que pudesse ser discutido por nós aqui nesse encontro. Então, agora abro os microfones para que quem quiser fazer algum outro comentário, por favor. Obrigado, Jane, pelo seu estudo. Nós temos aí 7 minutos. Aquele que quiser falar alguma coisa, é só abrir o microfone. Espero que Eu Bezerra, gostei de do repente... estudo. Vai que Bezerra dá um passeiozinho por aqui, né? Desculpa, Então, Chico. Jane, eu gostei muito do seu estudo e adorei os slides que você projetou. Traz uma paz, né? A gente faz uma introspecção, né? Aquelas imagens, muito bom. E seu estudo foi perfeito, né? E tomara que eu consiga um dia ser igual a Adelaide. Vou ficar vibrando. Tá todo mundo querendo ser Adelaide aqui, né? Nossa, já pensou você Engraçado, tá... né? Que esse deve ser um pseudônimo, né? Porque a gente não vê a gente fazer, né, nenhum tipo de oração evocando a Adelaide, essas coisas, né? A gente vê a irmã Sheila, Meimei, uma Adelaide, né, um espírito dessa envergadura, a gente, né, quase não escuta ninguém pedindo auxílio a ela.
E é Ela, impressionante, né? Porque Cavalcante foi aquela coisa complicada, né? e ela foi tão, Encarnar. E ela, e eu ela falei foi assim, tão gente, caridosa, né? é. E a grande, ela não estava muito preocupada com ela, não. Ela estava preocupada, que era a essência dela, né? Com os outros. É Como eles verdade. iam se portar sem que ela estivesse lá à frente daquilo tudo, né? E o consolo de Zenobia é interessante. Fica tranquila. Cada um vai caminhar pelas suas próprias pernas, Aí, Jane, né? que não sei, aí a grande maioria que está na sala conheceu o seu Ulisses, né? E seu Ulisses foi um líder, né? E ser diretor com o seu Ulisses era muito fácil, porque ele fazia tudo, a gente só dizia amém, e, enfim, né? Que ele tinha esse ímpeto, ele tinha esse desejo, né? E quando ele ficou doente, né, ele começou, né, a fazer esse desvincular disso. Quis passar o Uhum, bastão, mandou a gente se preparar, porque ele não conseguia, né, placar a mente, porque é uma mente muito comprometida com a obra, e ele teria que se fazer o agora, se olhar, se cuidar, né? E ele não estava uhum. tendo tempo para isso. Aí É. ele foi isso que ele convidou a gente para assumir, né, a direção da casa, né? Então você Engraçado, vê. interessante que quando eu estava estudando esse capítulo, fazendo tirando essas conclusões, eu não conheci seu Euricídio, né? Porque quando cheguei aqui no Fraternal, ele já havia desencarnado já há algum tempo. Mas pelo que eu conheço da história, né, e de tudo que ele fez e no que se constituiu, inclusive a Associação Espírita Fraternal, eu, eu, eu pensei nele, né? Eu falei assim, nossa, esse Ulisses deve ter tido um desencarne mais ou menos não muito parecido com o dela, porque ele cumpriu, né, o que ele tinha que cumprir, assim como ela. E talvez Quando a gente visitava ele, que ele estava muito mal, né? Aí ele sempre dizia, né? Vocês querem o quê, gente? A gente tem um prazo de validade, né? O corpo já não corresponde mais. Então chega um momento que a gente tem que entregar o corpo, né? Então ele tinha essa compreensão, né? interessante. Mas eu gostei muito de ter feito esse capítulo. E semana que vem o livro termina, né, gente? Então, Sim, vem as eu, conclusões, né, o Fernando? sim. De onde eu vim no meu trabalho, nós sempre tivemos em mente que ninguém é insubstituível, né? Isso já na premissa daqueles que estão no grupo, ter o caráter de ir analisando, né, na coletividade, a possibilidade de estar em algum lugar, em algum momento. Então, claro que é como o Chico fala, a dor na barriga dá, né? As incertezas, as borboletas despertam na hora que acontece, as incertezas surgem, mas que a pessoa, né, como o Bezerra falou para ele, não olhar para trás, né? O Bezerra usou a mesma metodologia de Jesus, né? Contou a história É, de Sodoma e Gomorra, onde aquela estátua de sal que transformou ali, a se esposa de nós, Ló. isso, se nós transformar para a nossa existência, é a paralisação, a Exatamente. estagnação do espírito, no plano espiritual, quando ele começa a sentir a chamada de dentro do lar ou daquele ambiente de trabalho onde ele vivia, que o cara desesperado começa ou emanar pensamentos de pedindo socorro ou criticando também, né? Que desequilibra quem está do outro lado. Então, a lição dele é maravilhosa, né? E essa mensagem que você trouxe do capítulo 20, ela tem um conteúdo muito significativo, né? Para todos nós que não só trabalhamos na doutrina, mas também a gente possa levar para dentro de casa, né? Porque quando ele diz ali para que nós possamos trabalhar junto e não atrasar a colheita do Senhor,
é evitar crítica, evitar deserções no agrupamento de trabalho, e nós somos muito cabeçudos, né? Nós temos a mania de criticar o outro. A gente olha a mochila do outro e não olha a mochila da gente. Então, a gente não consegue agrupar a mochila do outro com a nossa, para ver se a gente consegue carregar o peso junto, né? E a gente quer sempre botar mais pedra na mochila do outro. Então, é uma mensagem muito extensa, né, para a gente ler, né? E essa É um semana. capítulo que é interessante você ler com atenção, né? Sim, Porque nas sim. entrelinhas são muitas informações, são como você falou, muitos conselhos que nos são dados, que a gente tem que pensar e utilizar isso nas nossas vidas mesmo. Estar Sim, atento a isso, porque o tempo inteiro, né, por mais que aqueles companheiros fossem tão religiosos assim, havia também ali a grande afeição àquela pessoa. E, às aí, ó. vezes a gente não toma conhecimento disso, que nós pensamos tanto naquele que se foi, e a gente orienta isso também, já leu em outros lugares, que nós terminamos prendendo perto de nós quando não os deixamos ir. Existe um momento de ficar, existe um momento de deixar ir, e existe um momento do reencontro. Ninguém sabe quando, em que situação, né, e como, mas vai haver o reencontro. Então, deixa aí, né? Eu acho que é uma das grandes lições também desse capítulo. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Então, vou pedir a nossa querida Nancy que encerre sua prece. Então, neste momento, nós vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amigo, a essa equipe de amigos espirituais, sempre tão presentes na nossa vida, por esses momentos que nós passamos aqui juntos, estudando esse capítulo tão importante do livro Obreiros da Vida Eterna, e que possamos tirar dele, Senhor, as conclusões que necessitamos para dirigir a nossa empreitada aqui na Terra, para que tenhamos certeza daquilo que viemos aqui fazer, e a certeza maior de que nós estamos nesse mundo, mas que nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual. E para isso nós temos que estar preparados em todos os momentos da nossa vida. Agradecemos a nossa irmã Jane pela aula, pelo estudo, por tudo aquilo que ela nos trouxe de bom. E nós pedimos licença para encerrar os trabalhos da noite de hoje, profundamente agradecidos, dando graças a Deus e que assim seja. Obrigado, Nancy. Obrigado mais uma vez a todos. Né? Um beijo ao retorno da nossa querida Jane Schwab, né? Feliz, Jane, seu retorno, minha amiga. Odete, Boa noite, gente. como é que tá São Paulo, Odete? Tá fechado, Odete, Gente, vou seu desligar que o microfone. João está telefonando aqui para casa, tá bom, gente? Falou, Abraço. manda Beijo abraço para grande, eles. tchau. Boa semana. Falou. Também, tchau. Lena, querida, você resfriou? Tô vendo, meu amigo, pela sua imagem. Melhora, minha amiga. Vou fechar aqui, tá, meus queridos? Falou, cara. Bom repouso para você. Obrigada. Boa noite. Boa noite.